Na aula anterior, nós definimos o que é energia cinética e vimos como calcular o seu valor. Agora nós vamos aprofundar sua relação com a grandeza trabalho e vamos resolver um exemplo bem comum utilizando um teorema. Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Muito bem, já falamos da equivalência e da relação entre trabalho e energia cinética, falamos que energia cinética e energia, de forma geral, é a capacidade de realizar trabalho, e já falamos como que um objeto que tem movimento ele é capaz de realizar trabalho, no caso na deformação de um outro objeto. O carro que bateu no outro deformou a parte traseira do veículo que estava parado. Então isso é uma realização de trabalho, então a gente pode dizer que o outro veículo que estava em movimento tinha energia de movimento, chamamos isso de energia cinética. Muito bem, mas aqui tem uma outra informação importante, tem uma relação matemática muito importante e muito poderosa. Ela permite que a gente resolva alguns problemas de maneira muito mais simples. Então vamos supor a seguinte situação. Tenho aqui um objeto, um corpo qualquer. Eu só estou fazendo dessa forma para simplificar a demonstração, tá? Se você quiser entender isso aqui como sendo aquele carro laranja lá do que a gente falou há pouco, não tem problema, pode ser, tá? Mas imagine que eu tenho um objeto e uma superfície lisa aqui, e esse objeto, ele está submetido, esse objeto ele está sujeito a diversas forças, Então vamos supor que ele está sujeito a uma força que eu vou chamar de F1, apontando para cá. Ele está sujeito a uma força que puxa ele para baixo, a força peso. Ele está apoiado, então ele também está sujeito a uma força que empurra ele para cima. Na verdade, não é que empurra, na verdade uma força que dá sustentação para ele, que mantém ele aqui, E pode até acontecer de estar arrastando, ele está arrastando em cima dessa superfície e ter mais uma força empurrando aqui ele para trás. Vou chamar isso aqui de força de atrito, tá? Sem nem me preocupar muito com o valor das forças e tudo mais, eu estou mais preocupado com o seguinte. Vamos imaginar, vamos entender que, mesmo estando submetido a esse conjunto de forças, quando eu somo a ação de todas elas, quando eu vou analisar a ação em conjunto de todas essas forças, o resultado seja uma única força apontando para a direita. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu pegar o resultado da ação de todas essas forças, somar todo mundo, tá? Somar a ação de todas essas forças, desse veículo que está aqui, desse objeto que está aqui, o que eu vou encontrar vai ser apenas uma força que eu vou chamar de FR, apontando para a direita. Essa é a condição. O ponto-chave que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, eu estou preocupado não com uma força, não com duas forças, mas com o resultado da aplicação de todas elas em conjunto, tá? Ou seja, isso aqui que eu estou chamando de FR é o que a gente chama de força resultante. Ou, se você preferir, resultante das forças, tá? Que é justamente essa ideia, tá? Essa força que aponta para a direita é capaz de fazer, é responsável por mover esse bloquinho desde um ponto A até um ponto B. O que eu tenho aqui nesse intervalo? De A para B, eu tenho um deslocamento, que eu vou chamar de ΔX AB. E nesse meio do caminho, eu tenho o quê? Uma força resultante empurrando esse bloquinho daqui para cá. Em última análise, se eu tenho uma força resultante promovendo um deslocamento, então eu tenho um trabalho da força resultante aqui, nesse caso. Trabalho da força resultante, que é a força resultante, vezes o deslocamento, que é provocado. Está aqui. Isso aqui nós já falamos na aula anterior a respeito de trabalho. Tá? Inclusive é o caso número 1, quando a força está na mesma direção, no mesmo sentido do deslocamento. Então o trabalho da força resultante é a força resultante vezes o deslocamento. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui agora é o seguinte, observa que quando ele passa pelo ponto A, esse objeto ele vai possuir uma velocidade que eu vou chamar de VA. Aqui, quando ele estiver passando pelo ponto A, ele vai ter uma velocidade que eu estou chamando de VA. E quando ele passar pelo ponto B,
ele vai ter uma outra velocidade, nesse nosso exemplo aqui, muito maior, né? Afinal de contas, a força está empurrando ele para cá, né? A força resultante está empurrando ele para cá, então ele vai andar cada vez mais rápido. E quando ele chegar lá no ponto B, ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de VB. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Este trabalho que está aqui pode ser calculado apenas conhecendo a massa desse bloco e a velocidade no ponto A e no ponto B. Que é isso daqui, o trabalho total, isso é extremamente importante, o trabalho total, ou se você preferir, o trabalho da força resultante, e isso é crucial. Tudo que a gente está falando aqui só vale se for da força resultante sobre um corpo entre dois pontos quaisquer, no caso ali, pontos A e B, é exatamente igual à diferença da energia cinética entre esses dois pontos. Então, repetindo, falando mais uma vez, né? O trabalho total, ou seja, o trabalho da força resultante que atua num corpo, quando esse corpo passa entre dois pontos, ponto A e o ponto B, é igual à diferença da energia cinética entre esses dois pontos. Isso aqui a gente chama de teorema trabalho-energia cinética. E em símbolos, como que eu posso escrever isso aqui matematicamente? Eu posso escrever assim, ó, o trabalho da força resultante é igual à diferença, então tem que ser energia cinética no ponto B, menos a energia cinética no ponto A. E isso aqui a gente costuma reescrever da seguinte forma. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Isso aqui é extremamente importante e isso aqui é extremamente poderoso. Diversos exercícios a gente consegue resolver utilizando essa relação, usando esse teorema que está aqui. Tá? Então, repetindo, o trabalho total, ou seja, o trabalho da resultante de todas as forças que atuam no corpo, é igual à diferença da energia cinética entre os pontos. E qual diferença? Quem que você vai pegar? Quem menos quem? Sempre final menos inicial, tá? Não esquece disso. Final menos inicial. Então, o trabalho da resultante é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial daquele objeto que você está tratando. Mais uma vez, só vale se você estiver falando da força resultante. E o que é a força resultante? É o resultado da ação de todas as forças em conjunto. Então, fique atento a isso, tá? Fique muito atento. Muita gente se equivoca na hora de resolver o exercício porque vai usar esse teorema, vai usar essa estratégia num problema no qual o trabalho que é pedido não é da força resultante e de uma outra força qualquer, tá? Então, muita atenção a isso daí. Muito bem, vamos resolver um exemplo aqui então, que a gente pode pensar nisso que a gente acabou de falar. Um objeto com massa 1 kg, então está aqui a massa dele, 1 kg, lançado sobre uma superfície plana com velocidade inicial de 8 metros por segundo, então ele começa com 8 metros por segundo, se move em linha reta até parar. Se ele se move em linha reta até parar, a velocidade final dele aqui só pode ser 0. E aí vem a pergunta, e aí vem a parte importante. O trabalho total realizado pela força de atrito sobre o objeto é em joules. Quanto que vale? Então, ó, antes de sair fazendo conta, eu vou fazer uma pequena ilustração, que é o que eu recomendo que vocês sempre façam quando forem resolver qualquer tipo de exercício de mecânica. Então, está aqui o nosso objeto. Ele está aqui. Eu vou chamar essa posição aqui a posição inicial, como ponto A, tá? Eu sei que no ponto A ele possui uma velocidade de 8 metros por segundo, porque está escrito aqui no enunciado, olha lá. Então, 8 metros por segundo, está aqui. E eu sei que esse cara, eventualmente, vai parar. Foi isso que o exercício me falou. Quando ele parar, ele vai chegar aqui nesse ponto, e aqui a velocidade dele vai ser 0. Aqui a velocidade dele, aqui a velocidade dele. Então aqui eu tenho o ponto B. Aí vamos lá. Ele pede o trabalho total realizado por uma força específica. Ele quer o trabalho somente da força de atrito.
Como que eu posso resolver esse problema? Primeira forma que você poderia pensar para resolver esse problema é o seguinte: se ele quer o trabalho da força de atrito, o trabalho do atrito vai ser a força de atrito multiplicado pelo deslocamento que ele sofreu. Um sinal negativo na frente, né? Porque o atrito está contrário à trajetória, está contrário ao sentido do movimento. Só que veja que eu tenho um problema muito sério se eu for tentar essa solução. Eu não sei o valor da força de atrito e eu não sei o deslocamento entre os pontos A e B. Eu não sei qual a distância entre esses pontos para fazer esse cálculo. Ou seja, eu não posso usar essa estratégia para resolver esse problema. Então eu tenho que, de alguma maneira, utilizar essa ideia aqui, do trabalho da força resultante. Só que aí também tem um outro detalhe. Eu falei para vocês que você só pode usar essa relação aqui quando você estiver falando o trabalho total da força resultante, do resultado da ação de todas as forças no seu problema. E aqui ele está sendo muito específico, porque ele só quer o trabalho da força de atrito. Como que a gente pode proceder então? Então é nessa situação que nós vamos refinar o nosso desenho. Nós vamos melhorar o nosso desenho e fazer uma análise para saber como que a gente pode responder essa pergunta que foi feita. Então o que nós vamos fazer? Bom, primeiro de tudo eu vou tentar dar um zoom aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu dei um zoom no bloco, né, na posição inicial, na posição A, que ele possui uma velocidade inicial de 8 metros por segundo para a direita. Eu vou só deixar indicado isso aqui, ó, porque não é o ponto principal que eu quero aqui agora. Então, a velocidade inicial dele está aqui, ó, 8 metros por segundo para a direita, está representado aqui. Não é meu foco aqui agora. E eu sei que, obrigatoriamente, tem que ter uma força de atrito atuando nesse movimento. Afinal de contas, é a força de atrito que faz com que esse bloco vá arrastando em cima da mesa até que ele eventualmente pare. Então, rente aqui ao solo, né, na superfície de contato do bloco com a mesa, eu tenho a força de atrito, está aqui ela. E eu já vi também que não dá para calcular o trabalho da força de atrito da forma direta que a gente queria, porque a gente não sabe a distância entre os dois pontos. Então, qual que é a minha alternativa? O que eu vou fazer aqui agora, então, para tentar resolver esse problema? Eu vou representar as outras forças que estão atuando aqui nesse bloquinho. Quais são essas outras forças? A primeira força que você tem que bater o olho aqui e já lembrar de marcar é a força peso. É a força com a qual a gravidade puxa o objeto para baixo. É a força da gravidade, é o resultado da ação da força da gravidade. Então ela tem que estar aqui, ó. Força peso tem que estar aqui. Lembrando que aqui é o ponto A, tá, gente? Então a força peso tem que estar aqui. Como é que eu calculo o peso desse bloco? Multiplico a massa pela aceleração da gravidade. Vou fazer isso agora? Não, não vou. Por quê? Porque não me interessa. E a segunda força que você tem que marcar aqui, ó, vou até chegar para cima para ficar melhor, para poder ficar completo esse problema, é uma força que o solo está fazendo nesse bloquinho para cima. É uma força de apoio. Essa força de apoio recebe o nome de força normal. E ela é vertical para cima. E como é que eu calculo o valor dessa força aqui? Aqui que vem o pulo do gato, aqui que vem a sutileza na sua análise. A minha superfície ela é perfeitamente horizontal. A gente já marcou o atrito que está aqui. Mas tem que ter uma força empurrando esse bloco para frente, não tem? Não, não tem. A força para frente só existiu enquanto a mão da pessoa empurrou o bloco. Depois que o bloco perdeu o contato com a mão da pessoa, não existe mais força para frente empurrando esse bloquinho para frente. Mas como é que ele anda se não tem ninguém empurrando? Pois é, ele anda por inércia, né? Ele anda justamente porque ele tinha uma velocidade inicial e quem faz ele parar é a força de atrito. Se a força de atrito não existisse, ele iria continuar se deslocando eternamente para frente, como previsto pela primeira lei de Newton ou a lei da inércia. Então, nesse caso aqui, nessa situação, nós temos apenas essas três forças. Nós temos peso para baixo, a normal para cima e a força de atrito contrário ao movimento. Já sabemos que ele está indo para cá, né? De A para B. E daí? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele está numa superfície perfeitamente horizontal. Se essa superfície é perfeitamente horizontal, não há nenhuma alteração de movimento na vertical. Se não há alteração de movimento na vertical, se ele não sai voando mais rápido, se ele não despenca, se ele não cai, isso quer dizer que necessariamente a força que está puxando ele para baixo tem que ter o valor exatamente igual à força que empurra ele para cima. Afinal de contas,
se a ação do que puxa para baixo foi exatamente igual, o resultado do que puxa para baixo foi exatamente igual ao resultado do que empurra para cima, ele vai ficar parado no meio do caminho. Essa que é a ideia. Então, qual a conclusão que a gente tira daqui? Que peso e a normal, elas se cancelam, elas se anulam, elas não interferem no movimento desse bloquinho. Ou seja, se eu posso desconsiderar a normal e o peso, a única força que sobra nesse meu probleminha aqui, atuando no bloco, é a força de atrito. Ou seja, qual é a conclusão que eu chego no final dessa história toda? A conclusão que eu tiro daqui é que a força resultante que está atuando sobre esse bloquinho, a ação de todas as forças somadas, o resultado da ação de todas as forças nesse bloquinho é exatamente igual à força de atrito, que é exatamente a força que ele me pediu para eu calcular o trabalho. Ou seja, em última análise, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que, neste problema, pelo fato da força resultante ser exatamente igual à força de atrito, a gente pode usar aquele teorema de que o trabalho da força resultante é igual à diferença da energia cinética, ou seja, a energia cinética em B menos a energia cinética em A. E aí a gente resolve de maneira direta. Vamos fazer essa conta agora. Os valores a gente já tem aqui, né? A massa vale, vou anotar ela aqui. A massa vale 1 kg. A velocidade em A é 8 metros por segundo. A velocidade em B é 0. Então vai ficar até fácil de fazer a conta assim. Então, ó, como é que vai ficar esse trabalho aqui? Vai ficar trabalho da resultante igual energia cinética em B. Massa, velocidade em B ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Menos energia cinética em A. Massa, velocidade em A ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, como é que vai ficar a continha aqui? Trabalho, então, igual a... A massa é 1 kg, 1 vezes velocidade em B, 0. Dividido por 2, 0. Então, você observa que todo esse cara aqui vai ser 0. Menos 1 vezes 8 ao quadrado, dividido por 2. Trazendo a conta para cá, então, vai ficar trabalho é igual a... Isso aqui tudo dá 0. Então, é 0 menos 8 ao quadrado, 64. Vezes 1, 64. Então, vai ficar 0 menos 64 dividido por 2, que dá 32. Então, o trabalho é igual a 0 menos 64, vai dar negativo, né? Menos 32 joules. E está aí o valor encontrado. Esse é o trabalho, esse é o valor do trabalho da força de atrito. Tá? Então, muita atenção na hora de resolver. Você só pode resolver para calcular o trabalho da força resultante. Nesse exemplo a gente conseguiu usar porque a força resultante é exatamente igual ao atrito, já que peso e normal se cancelam, somem da nossa conta. Beleza? Muito bem, então nesse momento vamos tentar relembrar aí o que a gente já falou até agora, esse segundo pedaço. Tente complementar aí enquanto eu vou falando aqui, ó, dá uma olhada na frase, reveja nas suas anotações e veja o que está faltando. Como que a gente pode completar essa frase? Sobre um corpo entre dois pontos é igual a diferença entre esses dois pontos. É exatamente o teorema que a gente acabou de ver. Teorema de trabalho e energia cinética. Então, ó, vamos lá. O trabalho de quem? Da força resultante. Isso é importante, ó. Força resultante. Trabalho da força resultante. Ou, se você preferir, como a gente escreveu ali atrás, o trabalho total. Também pode ser colocado assim, o trabalho total sobre um corpo, trabalho da força total, da força resultante, entre dois pontos, é igual à diferença do quê? Da energia cinética entre esses dois pontos. Então lembra, o trabalho total, trabalho da força resultante, está aqui, ó, trabalho da força resultante, é igual à diferença entre energia cinética. Então, a energia cinética final, que eu vou chamar de B, menos energia cinética inicial, que eu estou chamando de A, e a gente pode reescrever isso como delta energia cinética, tá? Essa notação com delta ela é muito comum, muito utilizada.
que esse delta aqui, né, esse triângulo aqui na frente está representando? A diferença entre os valores final e inicial, que é o que está representado aqui. Beleza? Muito bem, meus amigos. Então, para a gente encerrar, na verdade, agora nesse finalzinho, quero deixar para vocês um exercício rápido. Escreva com suas palavras, no final das suas anotações, explique com suas palavras, em 3, 4 frases, um tópico que mais te chamou a atenção dessa aula de agora. Escreva com as suas palavras e faça isso agora. Não deixe passar muito tempo. Faça logo agora de uma vez. Qual desses tópicos, às vezes o exemplo que a gente utilizou, às vezes escreva com as suas palavras, escreva, explique com as suas palavras do seu jeito no seu material de estudos, tá? E no final, você marca esse conteúdo no seu caderno com uma hashtag. Coloca uma hashtag para essa aula de hoje, para esse material que você desenvolveu, que você estudou hoje, e deixa registrado no seu caderno. Beleza? Então é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado vocês. Nos vemos numa próxima. Um forte abraço. Cuide-se bem.